Há aproximadamente 15 dias, motoristas que atravessavam o túnel Santa Bárbara promoveram buzinaço em sinal de reprovação a uma blitz que ocorria na saída do túnel e impedia a devida fluência do trânsito. Situações como essa têm se repetido diariamente nas mais diversas regiões da capital e de toda a nossa região metropolitana. A saída da Ilha do Governador e a Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca, são apenas mais dois dentre dezenas de exemplos onde esse tipo de ação acontece quase todos os dias. Ora, é claro que as forças policiais devem dispor de todos os meios necessários para combater o crime e trazer maior segurança ao nosso Estado. Mas será que esse tipo de ação tem sido eficiente? Alguém saberia informar quantas armas, drogas ou produtos contrabandeados foram apreendidos em blitz no último mês, por exemplo? E foragidos da justiça? Será que algum foi localizado nesse tipo de operação? Em nosso programa de hoje, o deputado Luiz Paulo, que tem questionado sistematicamente a eficiência desse tipo de operação, falará um pouco sobre esse importante tema. Como você já sabe, a sua participação em nosso programa é sempre muito importante. Envie sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 21 9951 45678. Meu nome é Pedro Rogar, esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Mais uma semana de muito trabalho começando, né? Bom dia, Pedro. Bom dia, nossas ouvintes e os nossos ouvintes do podcast RJ em Debate. Vamos iniciar uma semana com muitos temas relevantes na pauta de discussões com a nossa sociedade. E, entre elas, as famosas blitz de trânsito. É verdade, deputado. E para começo de conversa, é importante deixar claro o que pode e o que não pode uma blitz policial, né? A população às vezes fica confusa. E a Lei 8426 de 2019, que é de sua autoria, é bem clara quando delimita a atuação desse tipo de blitz a questões exclusivamente de segurança pública. Verificar o veículo quanto às suas condições de trafegabilidade, questões meramente documentais, é com o Detran, certo, deputado? Os nossos ouvintes, né, que nos acompanham no nosso podcast RJ em Debate, têm verificado ao longo dos anos para que haja respeito, né? Haja respeito claro, preciso das autoridades policiais àqueles que exercitam o seu direito e a sua liberdade de ir e vir dirigindo os seus veículos. Por isso, quando fomos autores e discutimos a Lei 8426 de 19, separamos claramente, né, o que é blitz de segurança pública, o que são ações de segurança de trânsito. Tudo aquilo que diz respeito à inspeção do veículo, seu estado de conservação, sua documentação, esse tipo de ação de rua tem que ser feita única e exclusivamente pelos agentes do Detran. O Departamento de Trânsito é responsável pelo licenciamento dos veículos, por via de consequência, pelo seu estado de conservação e pela legalidade de sua documentação. Essa é a função do Detran. A função da polícia, quer seja militar, quer seja polícia civil, ao fazer uma blitz, é em relação à segurança pública. Se aquele veículo está transitando, levando armas, levando drogas,
transportando criminosos. É essa a função da segurança pública, que não se confunde com a situação da conservação do veículo. Mas muitos policiais fazem blitz de segurança pública e inserem nessa blitz a questão do estado de conservação do veículo, da documentação, se PVA está em dia ou não está em dia, extrapolando as suas funções e, muitas vezes, trazendo graves prejuízos ao condutor desse veículo, principalmente daqueles que usam seus veículos como fonte de renda ou como fonte de locomoção para o exercício da sua atividade profissional. E temos coibido com insistência essa questão das blitz para verificar a situação do veículo. E as forças policiais continuam, uma parcela das vezes, não cumprindo a lei. Inclusive, já oficiamos formalmente ao Ministério Público, que é o fiscal das polícias, para que ele tome as providências cabíveis, porque as reclamações, nesse sentido, não param de chegar, principalmente dos profissionais que usam seus veículos, sejam carros, sejam motos, né, no seu cotidiano de ganhar o pão nosso de cada dia, isto é, no exercício das suas atividades profissionais. Mas, deputado, conforme a gente já falou aqui na introdução, mesmo as blitzes legais, muitas vezes carecem de planejamento e inteligência. E quando elas não são feitas, né, com a devida inteligência e com o devido planejamento, elas acabam causando mais transtorno à sociedade que aos bandidos. O senhor concorda? Claro, Pedro, que concordo. E uma parcela significativa das blitzes não passa por nenhum processo de planejamento, nem tampouco por estratégia, nem tampouco são orientados por um sistema de inteligência, porque é muito comum a gente ver um carro da Polícia Militar fechar 50% de um logradouro público, com somente 2 ou, no máximo, 3 policiais, e muitas vezes não estarem parando ninguém, estarem parados com o carro fazendo obstrução. Ora, que efeito positivo isso pode ter? O congestionamento e o transtorno. Por isso, os locais têm que ser previamente planejados e também ter o planejamento de saber, com aquela ação de rua, o que se deseja obter. Quem que você quer prender, ou que volume de tóxico você está monitorando, ou que armamento clandestino você está tentando obstruir a sua circulação. Por isso que as blitz em si, elas não têm trazido um resultado mais efetivo. E nem tampouco gera aquilo que a gente chama de sensação de segurança. A sensação de segurança, ela vem pelo policial estar na rua. E se o veículo da PM estiver circulando pelas ruas, ou os policiais, mesmo a pé circulando, ou estiverem com seus veículos, muitas vezes estacionados em pontos estratégicos, o cidadão que está ali passando, ao ver o veículo, ao ver o policial transitando, ele tem essa sensação de segurança. Não é a blitz que dá a sensação de segurança, porque a blitz, o que faz no fundo, né, pode dar algum resultado, mas é provocar grandes congestionamentos. Perfeito, deputado. Agora, o senhor não acha um absurdo, um verdadeiro absurdo,
essa nova interpretação de agentes de trânsito em querer apreender os veículos por débitos em multa ou IPVA? Ô, Pedro, não é só um absurdo, é uma indignidade. E é contrário à lei. Porque eu pergunto, imagine se um cidadão que mora num apartamento ou mora numa casa e não paga o seu IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. Se ele não está com esse imposto em dia, ele vai ter o seu imóvel ocupado pelo Estado? Caso você deve o imposto, você pode, no tempo, pagá-lo. E se não o pagar, cabe ao Estado, né, te inscrever na dívida ativa. E se você mesmo da dívida ativa não pagar, cabe ao Estado até mesmo, né, levar teu bem a leilão para o ressarcimento desse imposto. Mas jamais impedir que você use esse bem que é seu. O mesmo em relação ao veículo. Um imóvel, uma casa, um apartamento, é um bem imóvel. E um veículo é um bem móvel. As regras são as mesmas. O cidadão, às vezes, tem dificuldade na administração das suas finanças, o salário encurta, a despesa aumenta, e ele fica temporalmente sem poder pagar o IPVA. Agora, se tira esse veículo dele, e a grande parcela das vezes é seu veículo de trabalho, do exercício da sua profissão, isso é uma aberração constitucional, isso é uma violação do direito individual. Isso tinha sido abolido por lei e agora começa, volta e meia começa isso a acontecer. E tanto isto é um absurdo, né, que nós aprovamos uma legislação que já tem mais de 4.000 pessoas inscritas para que aqueles que devem o IPVA poder pagá-lo de forma parcelada e muitas vezes também nesse parcelamento ficarem com um abatimento muito forte de juros e multas, né? Principalmente aqueles que querem pagar de forma mais efetiva, saldar seus débitos, né? Então, se existe parcelamento para pagar IPVA, não é porque você deve pagar, não, porque você deve IPVA, é que você vai ter o seu veículo apreendido. Volto a dizer, isto é inaceitável. Deputado, ainda em relação a essa nova interpretação que o senhor acabou de falar, dos agentes de trânsito, o senhor acha que é preciso que o Congresso Nacional atue no sentido de impedir esse tipo de interpretação? E de que forma seria isso? Ô Pedro, a interpretação, para mim, é líquida e que não devia se ter nenhuma dúvida. Débito de IPVA não autoriza a autoridade de trânsito, nem muito menos a autoridade policial, a apreender o veículo. Isto não faz o menor sentido, né? Mas tudo aquilo que vem reforçar esse conceito é positivo. Então, a forma ideal de se avançar mais é que o Congresso Nacional, isto é, a Câmara Federal e o Senado, que são aqueles que legislam sobre a legislação de trânsito, que é a legislação nacional, possam atuar de forma clara, interpretando esse dispositivo a favor exatamente do contribuinte, que é aquele que é o proprietário ou aquele que conduz o
veículo. Então, isso pode ser feito, né, através de pressões de todo tipo possível, de e-mails, de zaps, de ofícios, aos membros do Congresso Nacional, porque o que está acontecendo, às vezes, aqui no Rio de Janeiro, seguramente também acontece em outras unidades federativas. Deputado Luiz Paulo, agora a pergunta que não quer calar. Essa e tantas outras lutas que o senhor trava e sempre travou em defesa dos motoristas e dos motociclistas vai continuar, né, deputado? Sem dúvida nenhuma, Pedro, sem dúvida nenhuma. Até porque essa é uma das questões centrais do nosso mandato. Quando o poder público, né, quer colocar cada vez de forma mais forte as suas garras na liberdade do cidadão, principalmente para extrair cada vez mais recursos dos mesmos, que tem sido a luta que nós temos travado em relação às exorbitâncias que comete o Detran e, muitas vezes, também a própria Polícia Militar. E os nossos motoristas, os nossos motociclistas passaram a ter ainda mais relevância com a pandemia do Covid-19, né? Quer seja pela entrega de bens e produtos no que eu chamo de entrega porta a porta, você compra o produto e o entregador vai de moto te entregar em tempo bastante curto, quer seja nas atividades liberais e profissionais de eletricista, pedreiro, né, marceneiro, professor de educação física, fisioterapeutas, enfim, essas atividades, até do próprio magistério, né, que você usa o seu veículo como o seu instrumento de trabalho. E essa defesa não é a defesa que começou e vai acabar, porque vai ser a defesa sempre contínua, porque, no fundo, essa é a defesa do consumidor. Com certeza, deputado. E todos os consumidores, os motoristas e motociclistas contam com a sua luta e a luta do seu mandato. Mas estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast RJ em Debate, esse, o de número 74. Hoje abordamos a questão da blitz policial e diversas outras lutas que o senhor tem travado em defesa dos motoristas e motociclistas. Mas antes de encerrar, deputado, gostaria muito de agradecer a todos os nossos ouvintes e também lembrar o número do nosso WhatsApp. É o 21 9951 45678. E vamos agora ao quadro Bola Dentro e Bola Fora, com os pontos positivos e negativos da semana, na análise do deputado Luiz Paulo. A bola fora de hoje vai para o Senado Federal, função da sua grande indecisão de instalar a CPI do MEC, isto é, a CPI que iria investigar os escândalos que ocorreram de corrupção no Ministério de Educação e Cultura. Como é possível uma pasta dessa relevância, a pasta responsável pela educação, ter se permitido a infiltração, né, de corruptos para levar vantagens indevidas, né, na questão de verbas públicas voltadas para a educação nos mais diversos municípios. E o Senado Federal acabou decidindo que essa CPI só pode ser instalada, apesar de aprovada, após as eleições. Isso fere frontalmente
o princípio da transparência. Ora, se nós vamos ter eleição, evidentemente, se houvesse essa apuração, né, e ficasse claro, como está pelo próprio noticiário, da existência dessa corrupção, isso poderia ter repercussão eleitoral. Depois das eleições, só vai ter repercussão, evidentemente, nos seus desdobramentos criminais. E o Congresso Nacional é uma casa também política, do debate político, do debate da transparência. E CPI, né, se tiver o objeto claro, o número de assinaturas definidas, tem que ser instalada no momento que o fato foi constatado, e não função de um calendário eleitoral. Bola fora, laxismo. O lema do Congresso Nacional, para o caso da corrupção do MEC, deveria ter sido CPI já. A bola dentro de hoje vai para o nosso famoso bairro de Copacabana, que comemorou intensamente, no último dia 6 de julho, seus 130 anos de existência. Copacabana foi conhecida e ficou conhecida internacionalmente como a princesinha do mar. Copacabana dispõe de diversos marcos históricos e arquitetônicos, como, por exemplo, né, dentro da rede hoteleira, o Copacabana Palace Hotel. Mas Copacabana também tem um papel, uma inserção muito positiva na nossa cultura, porque foi lá em Copacabana que nasceu a nossa bossa nova, né? Lá com a nossa querida Nara Leão, né? E tantos outros compositores de relevância. Copacabana ainda é um bairro da cidade do Rio de Janeiro que atrai turistas internos e externos em grande quantidade, né? Mas, infelizmente, precisa ainda de muitas e muitas melhorias. E Copacabana também é palco de um dos maiores réveillões do mundo, que se dá lá no Calçadão, que é o cartão postal da nossa cidade. E, finalmente, senhoras e senhores ouvintes do nosso podcast RJ em Debate, eu tive também a felicidade de, como secretário de obras da cidade do Rio de Janeiro, na gestão do então prefeito Marcelo Alencar, no quadriênio de 1989 a 92, colaborar com Copacabana na medida que fizemos o projeto Rio Orla e estabeleceu lá em Copacabana, né, o seu calçadão com ciclovia e os quiosques devidamente arrumados. Salve Copacabana!